galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje já vamos começar com a polêmica, a tal confusão no Ministério da Educação e que envolve o ministro Milton Ribeiro. Depois disso, vamos falar do MBL, porque os deputados estaduais de São Paulo já possuem as assinaturas necessárias para abrir a CPI do MBL. Só basta agora o presidente da Lespe querer. E a CPI envolve aí, né, investigar inclusive o dinheiro recebido pelo MBL, os PIX. E nesse mesmo âmbito e neste mesmo tema, quero falar do tal vídeo do Deltan Dallagnol que disse que dormiu e acordou e a mulher foi lá à conta dele e recebeu ajuda, né, umas doações para pagar a indenização do Lula. A história confusa. Temos que falar sobre isso. E depois eu tento não falar, mas não tem como. No dia de ontem, Sérgio Moro escreveu um artigo para o Poder 360 defendendo os sovietes, não o povo soviético, os comitês sovietes. Aquela geringonça criada aí na União Soviética. A gente vai ter que falar sobre isso. E depois ele nunca decepciona, né? Mais informações sobre o Moro na Alemanha. E eu coloquei uma foto bem simbólica com a Ilona Zabor. Espero que vocês, inclusive, já imaginem o que é que a gente vai falar sobre. Depois temos aqui, né, uma foto, sei lá, sombras, assim, né, que dá a ideia de pessoas importantes. Eu acho que vários de vocês, pelo menos que me acompanham de forma mais frequente, sabem, assim, um pouquinho do que é a tal da nova Rota da Seda. Tá ligado aos comunistas, né? Mas a turminha mais global, né, que curte um ESG, eles também possuem uma nova Rota da Seda para chamar de sua, né? A gente vai ter que falar sobre isso, o assunto é sério também. Por fim, temos um artigo aí reflexivo, interessante, artigo de opinião que saiu na Gazeta do Povo, fala sobre Bolsonaro, sobre a direita, algumas coisas que estão acontecendo e temos informações sobre a campanha de Bolsonaro. Também isso é um editorial interessante, falando sobre o Braga Neto, tem uma matéria que envolve o Carlos Bolsonaro e o último tema, não sei, o último falando de Bolsonaro, não sei se você vai ter que comentar todo, mas se der tempo, lá no fim, a gente fala amanhã, né? O Alckmin. O Alckmin ontem foi um monte de groselha, que o Lula é um democrata, que tem que combater as mentiras, né? Desinformação, as mentiras, etc. Se der tempo a gente comenta, se não, amanhã a gente fala, mas vamos começar que tem muito assunto para falar hoje. E a gente falar do MEC, não é só duas noticinhas positivas, né? Que cai bem, sempre cai bem. O dólar fecha a 4,84 e tem menor valor em 2 anos, rumo a R$3, se Deus quiser. Pelo menos 3, né? 2022, acho muito difícil, mas sonhar ainda é de graça. A Soraya diz, né? Dólar continua despiorando. A queda vem conforme os investidores continuam a enxergar o país como atraente para investimentos. Aquela tese, né, que o Brasil é mal visto fica difícil de colar perante os fatos da realidade. Grava isso que a gente vai falar lá na frente. Outra notícia positiva, na verdade, que um pequeno compilado. O Rafael, né, que fez o sai lá entregas do governo, faz o seguinte, ó. Pequeno resumo sobre a batalha que o governo vem traçando aí contra as drogas. 5,4 bilhões investidos em segurança pública em todo o país. Criação do programa Vigia, sufocando o tráfico nas fronteiras. Apreensão recordes geraram 3,9 bilhões de prejuízo, né? A quem gosta de fazer coisa errada. 1.800 toneladas de drogas apreendidas pela PRF entre 2019 e 2021. Tá o quê? 1.800.000 quilos. Meu Deus. Recorde na apreensão de farinha de trigo, 18 toneladas. Valores arrecadados com leilões de bens apreendidos, né, pelo tráfico batem recorde, 360 milhões em 2021. Dinheiro dos bandidos revertido para o fortalecimento das polícias e a recuperação de dependentes químicos. Mas sobre isso daqui, obviamente a esquerda vai achar um absurdo, né? A gente sabe o motivo. Sérgio Moro vai ficar calado. Até porque parte dessas coisas ele acha que não dessa forma, né? Se duvidar, acho que o Moro ele curte uma... Ele é favorável a algumas ideias, né, que pretende flexibilizar, né? Pelo menos assim, sei lá, a mamona, quem sabe, né? Não sei. Mas vamos começar aqui a falar sobre o MEC. E eu quero começar de uma forma um pouco diferente. Vejam só como são as coisas, né? Fiquei muito triste quando eu vi esse post aqui do Marco Feliciano sobre o tema. Foi o que mais me chamou a atenção. Mesmo com essa história, com tanta confusão, todas as coisas, de vários lados diferentes. Que ele fala o seguinte, ó. Admiro o presidente Jair Bolsonaro por manter o ministro Milton Ribeiro e por não se importar com o que a imprensa diz. Pô, bacana. Eu também admiro o Bolsonaro por isso, né? Ficar levando a imprensa muito em consideração, acho que não é o melhor caminho. E aí depois ele falou o seguinte, ó, resumo, o governo não se abalou, os bolsonaristas sofreram apenas um pequeno arranhão, mas nós, evangélicos, sofremos um golpe quase mortal às vésperas de uma eleição que será muito difícil. Oh, peraí. Mas assim, essa confusão toda envolve, né, o ministro Milton e um grupo de pastores que estava vendo lá, um direcionamento, etc. e tudo mais.
Então, assim, o Bolsonaro, ele tinha que ter gerência, Bolsonaro, Milton, quem quer que seja, né? O governo, vamos falar assim, o governo tinha que ter gerência sobre os pastores que eles fazem, não deixam de fazer. Não faz muito sentido, né? Agora sim, você vê que o Marco Feliciano, ele tá puto da vida com a história, e você vê que ele parabeniza Bolsonaro, mas tô na dúvida agora se ele fez de forma irônica ou não, por não se importar com a imprensa. E, gente, olha só, tudo que tá acontecendo até agora, se você olhar de forma assim bem clara, o lado que envolve o governo, ninguém achou até então nenhum batom na cueca. O lado que envolve o governo, não tem batom na cueca. Mas estão estardalhaço, mirando principalmente o governo. O Marco Feliciano, que diz aí que não se importa com a imprensa, ele tá se importando demais com a imprensa, né? Tá falando tanto não, de eleição e tudo mais. Isso me espanta por quê? Porque ele tá dentro da máquina. Ele sabe como o jogo político funciona. Mais do que isso, o Marco Feliciano, ele sofreu na pele mesmo. Deu a cara dele à tapa, junto com o Bolsonaro, há quantos e quantos anos atrás, naquela história lá do tal kit. O tal kit, né, que o Bolsonaro até queria mostrar um livro lá no Jornal Nacional, em 2018, e o Bonner não deixou. Então eu acho que o Marco Feliciano ele devia entender um pouco mais como é que a imprensa funciona. E eu tô falando isso por quê? Olha isso daqui. CNN e G1. Matérias da própria grande imprensa. Não precisa trazer nada da direita. Em entrevista exclusiva a Renata Agostini, nesta quarta-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que pediu em 2021 à CGU, por meio do ministro Wagner Rosário, que apurasse uma possível prática ilegal envolvendo prática de intermediação. Mandou a CGU investigar. CGU confirma ter recebido 2 denúncias de irregularidades no MEC. Em 2021, Milton Ribeiro disse ter pedido ao órgão que apurasse uma possível prática ilegal envolvendo prática de intermediação. G1, Globo. TCU vai fiscalizar estrutura do MEC responsável pela transferência de recursos a municípios. Em gravação divulgada, né, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse passar a pedido do presidente Bolsonaro verba para municípios indicados por pastores. Tá aí. Vai analisar, vai investigar, vai tentar ver o que está acontecendo. A Elisa fala, ó, a CGU confirmou ter recebido denúncias da prática ilegal do MEC através do ministro. Todas as pastas do governo possuem controle interno. O TCU vai investigar todos os contratos do MEC. Vamos aguardar e ver quais prefeitos irão cair na malha fina. Recentemente, quantas denúncias não foram feitas durante e ao longo, né, da CPI da pandemia? No final do dia, quantas se confirmaram? Eu acho que o Marco Feliciano devia estar um pouquinho, né, mais preparado. O Marco Feliciano, né, podia ter entrado em contato com o Milton Ribeiro em algum momento. Você vê, a CNN, Milton revela que encaminhou a CGU denúncia por intermediação. Sou o ministro que mandou 730 prefeitos para o TCU em 15 meses por desvio por ideia de que eles estão usando de maneira errada as verbas de educação. O Marco Feliciano fala tanto da imprensa. A imprensa. Essa imprensa? É por essa imprensa que ele estava se deixando levar? Polícia Civil apreende canhão utilizado, né, na situação da Ucrânia durante a operação na zona norte do Rio de Janeiro. Tem como levar a sério? Tem como levar a sério? Tem como levar a sério essa imprensa? Você pode até me falar que é o mesmo modelo. Que é o mesmo modelo que se usa lá. Mas você me falar que é utilizado lá. Mas olha a manchete. Esse tipo de imprensa, o que é que isso aqui tem a ver com a situação atual? É só o clickbait. Aí você vê a opinião da Globo. Milton precisa sair com urgência do MEC. Por quê? Porque vocês querem? Porque vocês querem? Num período que está se falando sobre o tal SUS da educação, o SNE, a criação dos sovietes. A gente vai falar desse tema hoje. Será que é por isso também que estou colocando a pressão contra o Milton Ribeiro? Aí lá vai o Randolfo Rodrigues, já vai o STF por impeachment de ministro da educação. Rapaz, eu acho que se fosse sério mesmo a situação, séria, o Randolfo não precisava fazer nada. O bicho já tinha caído. Por achismo, né? Olhando com a imprensa e tudo mais. Então, assim, a gente fala sempre. Quando acontece alguma coisa, né, com qualquer pessoa do governo, não sei, bandido, criminoso, safado, vagabundo, todos os adjetivos. O pessoal adora botar o dedo na cara. Mas quando é com ele, não sei o que, é nota de urgente. Quando é com o governo, nota de urgente, vixe, mil uma coisa, plantão.
Por fim, você vê, ó, a PGR decide pedir a abertura de inquérito contra Milton Ribeiro ao STF. E a Elisa fala, pronto, que investiguem. Caso seja comprovado qualquer irregularidade ou crime, que sejam os envolvidos responsabilizados. Qualquer conclusão antes disso é narrativa para fazer politicagem. Se tivesse assim, ó, claramente, não, ó, aqui, ó, tá desenhado, aquilo outro, tá, levei vantagem. Mas desculpa, se você escuta, né, os áudios que vão para o ministro, você não encontra isso. E aí, já sendo indo um pouquinho nesse tema, né? A Vera Magalhães, não sei o que aconteceu com ela, eu não sei se ela achou que ia fazer uma crítica, né, e acabou elogiando o Bolsonaro, não sei se ela também tá elogiando o Bolsonaro, mas ela falou o seguinte, no governo Bolsonaro, farda e Bíblia são currículos. Pô, Bolsonaro aí considera pessoas, né, ligadas à segurança, né, e pessoas que têm Deus no coração. Bom currículo, né? Bom critério. Parabéns, Bolsonaro, parabéns. E a gente vai pro próximo tema. Sérgio Moro, né? Aqui a gente vai fazer a ligação com o MBL. O tempo todo calado sobre o MBL, sobre a prestação de contas do MBL. Ficou calado em 2020 sobre o caso do Luciano Ayan, do Alessandro Mônaco. Sérgio Moro ficou calado sobre a CPI, o consórcio Nordeste. Não existe um único comentário do Sérgio Moro sobre o consórcio Nordeste. Zero. Não fala nada. Quando teve o Mamata Connection, ele apareceu para defender os amigos dele. Zero comentários. Agora, quando é o governo, aí grava vídeo na Alemanha. Moro pede que PF e PGR investiguem propina e verba do MEC. E o MBL vai pedir para investigar também? Vocês veem como são as coisas? É do governo, bandido, safado, vagabundo, bota o dedo na cara. Olha lá o dedinho dele, ó. Olha o dedinho aqui, ó. Porque aqui tá com as palavras em cima, mas tá aqui o dedinho aqui, ó. Olha lá o dedinho. Olha o dedinho nervoso. Doido pra apontar pra alguém. É primo dando Moura, só pode. E aí que vai pro próximo tema. CPI do MBL. Será que o Moro também quer investigação? Com certeza não. Aí você vê, ó. Gil Diniz tá puxando aí o carro, trabalhando bem aí para isso. E ele falou, hoje foi publicado no Diário Oficial a CPI do MBL. Vamos usar as ferramentas regimentais para dar celeridade na instauração da investigação. Basicamente só depende do presidente da Lespe querer. Aí, né, a gente vai ter que ver, porque ele é bem próximo ao governo do estado de São Paulo, né, João Dória, Rodrigo Garcia. E essa turma, né, parece que não quer ver o MBL ser investigado. E diz, ó, ele diz que vai fazer de tudo, né, para que a coisa ande, inclusive estudar, né, entrar no Tribunal de Justiça e utilizar a jurisprudência do STF para instaurar a CPI da pandemia no Senado, que aconteceu lá, fazer em São Paulo. A coisa realmente tem que avançar, o Brasil quer respostas. Aí tá lá, os deputados pedem a abertura da CPI para investigar doações do Mamãe Falei e do MBL para a Ucrânia. Fala, né, o documento aponta possíveis ilicitudes no esquema de arrecadação pública de doações, todas aquelas questões envolvidas. Segundo o requerimento, o parlamentar e o grupo induziram as pessoas a doar dinheiro para uma chave Pix, cujo beneficiário não é nenhum órgão ucraniano, mas, né, o próprio CNPJ do MBL, na verdade é MRL, não é nem MBL o CNPJ, enfim, que está no nome do Alexandre Henrique Ferreira dos Santos, se não me engano é o Salsicha, um dos fundadores do MBL, que é irmão do Renan Santos. Um exame mais atento dos métodos de arrecadação do dinheiro mostra que as pessoas não foram instadas a doar diretamente para nenhuma entidade de ajuda humanitária, nem a transferir o dinheiro imediatamente para alguma conta institucional autorizada do Exército ou do governo ucraniano, o que facilmente poderia ter sido feito. Ainda segundo o requerimento, a prestação de contas que o grupo MBL publicou em suas páginas agravaria ainda mais as suspeitas de irregularidade. Do valor total arrecadado, apenas 15% tiveram a destinação que havia sido prometida ao público doador no início da campanha, sendo que nas notas fiscais não aparece nenhuma compra de alimentos, que eles falavam em vídeo, não, vou comprar comida, não aparece, tá bom? Ninguém viu. Isto é, né, o movimento beneficiário das doações repassou apenas 15% do montante doado pela população para itens de ajuda humanitária e população civil. E 0% do valor arrecadado foi doado diretamente à conta do exército ucraniano. O documento aponta que o grupo MBL apresentou um comprovante de transação efetuada em benefício de uma entidade chamada Representação Central Ucraniano Brasileira, mas esta entidade está constituída e registrada no Brasil, que é mais estranho ainda, né? O valor foi repassado mediante simples transferência entre contas, né? Ele coloca lá os comprovantes e quando eles já estavam no Brasil.
Qual a razão de se pedir publicamente dinheiro para a conta do MRL e não diretamente à conta da entidade ucraniana registrada no Brasil, para onde o dinheiro, a ser verdadeiro, o comprovante apresentado pelo MBL, foi efetivamente doado? Que aponta esse requerimento, ainda aponta, na prestação de contas, o grupo reteve no caixa do movimento o valor de R$ 23.536,62. Segundo o MBL, está reservado para possíveis tributos. É um dinheiro considerável, né? Mais de 20 mil reais. Teve tributo, não teve, já resolveu. Pode devolver, pode doar. Fazer o que com esse dinheiro? Tem que prestar conta, né? Vamos questionar tudo. E aí, as pessoas começaram a colocar uma pequena pressão. Você vê, ó, a Rosimeire pergunta, e Rodrigo Garcia, que vai, a partir de agora de abril, né, ser o governador do estado, já que o Dória vai se afastar. Você é a favor, né? Lá do Mamãe Falei, ela usa outras palavras. Aí o Rodrigo Garcia fala, ó, não temos nada a ver com isso, Rosimeire. Quem exerce o poder de cassação de um mandato parlamentar nessa situação é a Lespe. Não há nada que o executivo possa fazer contra ou a favor. Olha que balé, não tem nada. Não tem nada. Até empresários conseguem fazer pressão na área política e quer me falar que o cara que é vice-governador vai ser o governador, não tem nada que possa fazer para mudar cargos, etc. Pelo amor de Deus, Rodrigo Garcia, tá achando que as pessoas são o quê? Você vê, né? Ele se deu o trabalho de responder. Ainda fala o seguinte, ó. Quem diz o contrário espalha fake news e desinforma a população. Olha como ele já aprendeu a se pronunciar nas redes sociais, rapaz. Já tá com discursinho na ponta da língua, né? Esse discursinho que adora perseguir pessoas. Cuidado aí, viu? Se você conhece alguém que vai votar no Rodrigo Garcia, muito cuidado com esse cara. Tá se mostrando aqui, né, que não tá do lado da população. Mas tudo bem. E aí também, né, Sérgio Moro que vai mandando investigar e tem que ver isso, tem que ver aquilo outro. Será que ele vai mandar investigar o Deltan Dallagnol? Imagine o Sérgio Moro, juiz, o Deltan Dallagnol, procurador, diante desse caso aqui. Isso aqui é inacreditável. Oi, pessoal. Depois de uma noite de indignação, a minha esposa consultou a nossa conta bancária hoje de manhã e encontrou algo inusitado. Uma surpresa para todo mundo lá em casa. Vários Pix de pessoas que a gente não conhece, mas que certamente defendem a honestidade e a justiça no país. Eu imagino que pegaram meu CPF na internet e fizeram doações por conta própria. E eu quero agradecer, em meu nome, em nome da minha família, esse gesto de solidariedade que aquece os nossos corações e que renova as nossas forças e esperanças depois de toda a frustração diante da condenação absurda do STJ de ontem, que determinou que eu indenize Lula por... Eu vou continuar. Ninguém sabe como esse dinheiro foi parar lá, nem o Deltan. Não, eu imagino que acharam meu CPF, me deram dinheiro, né? Pessoas de bem de todo o Brasil. Já recebeu mais dinheiro do que ele precisa pagar. Olha só como são as coisas em ano de eleição. Né? O pobre Deltan Dallagnol. Aí eles já falam, peraí, já tá rolando o Pix, sendo que o processo nem chegou ao fim. Nem se sabe se ele vai precisar pagar o Lula e já tá rolando Pix. Sem falar que Deltan tem condições, né? Ela fala o seguinte, ó, em janeiro recebeu 191 mil de férias quando saiu do Ministério Público e parece que recebe 22 mil reais por mês pelo Podemos. Vai prestar conta durante a live com a turma do MBL também. Não sei se recebe 20, mas deve receber uma gordurinha do Podemos, né? Inacreditável. Inacreditável. Aí o Sérgio Moro, né? Olha só, o Deltan disse que recebeu mais de 130 mil reais. Capaz de ter recebido mais, né, nas próximas horas. Espero que o Deltan, né, demonstre de forma muito, mas muito clara e cristalina para onde esse dinheiro vai. Num futuro bem próximo, né? Porque, pô, Deltan, eu já sei para onde vai. Vai para algum fundo para combater a corrupção. Sem sombra de dúvidas. E o Sérgio Moro, diante de todo esse quadro, é impressionante o apoio dado ao Deltan, solidariedade dos brasileiros em favor de quem combateu a corrupção. Parabéns! Ninguém sabe como esse dinheiro foi para lá. Não quer saber, né? Não, ninguém sabe. Tá sensacional. São brasileiros que se importam com a causa. Pode ser que seja. Agora imagine se fosse o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-procurador do Dallagnol já estava preso. É capaz de estar preso. A galera falou aí, peraí, que onda é essa aí? É doação para eleição? O que está acontecendo? Onde é que vai esse dinheiro? Onde é que está o compliance? E o Kleber Lourenço
Tem um cara da esquerda, escreve no Congresso em Foco do UOL, eu vi essa postagem aqui dele, acho que são alguns questionamentos, ele faz uma fala assim bem dura, né? Ele fala o seguinte, ó, falas dele, não minha, dele, para pagar quase 4 milhões de reais em 2 apartamentos em um condomínio de luxo com salário de procurador, 30 mil reais, não faltou dinheiro para Deltan. Palavras do Kleber. Agora, para pagar os 70 mil do Lula, precisa de vaquinha. Está para nascer, né? Uma figura tão inteligente igual o Deltan. Ele diz, Deltan e Lava Jato foram os patronos da destruição do combate contra a corrupção. Não foi o Centrão, Bolsonaro, Supremo, PT, ou seja lá quem for, foi a turma de Curitiba que repetidas vezes transformou o sistema de justiça no próprio quintal. A vaquinha do Deltan é um marco. Realmente, algo assim inacreditável. É inacreditável. Será que vai ter investigação aqui? Ah, isso aqui é bandido urgente? Não, não vai ter. O pessoal aqui comemorando. Não, isso aí, dinheiro do bem. É igual o Pix do MBL. E agora vamos para as questões, né, realmente assim, que me entregaram no dia de ontem. Serginho Moro, defendendo os sovietes. Liderando a mudança na educação. É preciso o compromisso de líderes para que a educação seja o eixo estruturante da sociedade futura, né? Nossa, quem é contra, né, a educação? O Moro aprende rápido a usar essas palavras soltas e genéricas para avançar com agendas que ninguém vai ser contra. Nos tempos atuais, tem sido frequente a transferência de responsabilidade entre as autoridades. O presidente transfere a culpa pela estagnação econômica para governadores e prefeitos. Os governadores e prefeitos trancaram todo mundo em casa. As pessoas não puderam trabalhar, o mundo todo entrou em recessão e o Brasil também por causa disso, mas a culpa é de Bolsonaro. E esse cara, né? Uau, realmente, o Moro é demais. Estes, em menor grau, transferem a culpa pela insegurança pública, a falta de maior controle das fronteiras. Já com a inflação, a culpa é da Petrobras ou do Putin. O mundo inteiro está sofrendo, né? O mundo inteiro. Não tem um único país que não está sofrendo com inflação. Não tem um único país. Mas não. A culpa é de Bolsonaro. Aí ele fala o seguinte, olha só. A recente aprovação pelo Senado do PLP 235/2019, que institui o SNE, Sistema Nacional de Educação, a esquerda está chamando o SNE de SUS da educação. É assim que a esquerda chama. Fornece um instrumento para que o governo federal assuma maior protagonismo na educação. Bom, eu acho que não é isso. Eu acho que é exatamente o contrário. Com o SNE, o governo federal ele vai ser esvaziado, basicamente vai virar uma caixa registradora. Quem vai decidir os rumos da educação do Brasil serão sovietes, né? Grupos, conselhos, na maior parte do tempo formado pelas ONGs, que a gente sabe que são de esquerda. Já teria uma coisa aqui que eu poderia parar o texto. Para mim, eu falo, eu sou totalmente contra. O idealizador do projeto, a autoria, é do amigo da Rosângela Moro. Senador Flávio Arnes. A família Arnes e a família Moro, realmente elas possuem assim, algum vínculo que, na moral, o Moro tem 2 filhos, tem que procurar para juntar essas famílias. Mas essas famílias é a família da realeza brasileira. E relatado pelo senador Dario Berger, do MDB. Ele traz uma luz na governança. Eita, era para eu ter gravado essa palavra aqui. Governança, né? Olha a palavrinha, aquela palavrinha do mal que está aparecendo com a frequência absurda na imprensa da educação brasileira. Segundo o relatório do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, as deficiências da nossa educação advêm prioritariamente não de falta de dinheiro, mas de quê? Qualidade do ensino? Metodologia? Não. Falhas na gestão escolar. É brincadeira isso. As crianças estão indo para a sala de aula. Às vezes... A gente vê alguns vídeos do que acontece na sala de aula, né? As pessoas já viram, não preciso falar. As pessoas sabem o que acontece. Muitos pais falam, só queria que meu filho aprendesse a ler, escrever, fazer conta. A gente vê que meio que os professores usam da sala de aula para outros assuntos. Eu acho que fica bem claro para todo mundo que esse é o grande problema da educação. Mas não, é a gestão, o controle, né? O sistema de compliance que está faltando. Nunca é sobre educação de verdade, metodologia, conteúdo. Nunca é sobre isso. O Sistema Nacional de Educação, agora aprovado, embora no Senado apenas, pode ajudar muito na mudança nessa dramática situação. A proposta do SNE traz o compartilhamento de recursos com seu eixo central.
E repartir recursos é geralmente visto como perda de poder. Teria sido essa a razão do SNE não ter sido aprovado antes? Ué, você tá vendo, o Sérgio Moro tá falando em perda de poder. E aqui ele fala que o governo federal pode ser protagonista. Você tá vendo como ele já se contradiz no próprio artigo dele? A questão crucial é termos um projeto de país no qual a educação seja o caminho central de desenvolvimento inclusivo e sustentável. E Sérgio Moro aqui, pelo menos, ele está sendo honesto, ele não está escondendo de ninguém, ninguém vai ter o direito de falar que foi pego de surpresa. Tá deixando claro, ó, alinhado à Agenda 2030. Moro, tá deixando claro, eu sou alinhado à Agenda 2030. Eleger Moro para qualquer coisa no Brasil não elegeu Moro. Impossível Moro ser eleito para presidente. Mas caso ele fosse eleito, ele não seria presidente. Ele seria um secretário da ONU no Brasil. Que quem ia mandar mesmo no Brasil ia ser a ONU ou qualquer outra organização. E em particular ao ODS 4. ODS. Essas 3 letrinhas eu nunca tinha visto até ontem. A gente comenta ontem no vídeo. De manhã, ontem, Moro solta esse artigo e eu fico sabendo o que é ODS. Já mostro. É falar, né? Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. Será que o Moro não sabe que você também não precisa falar todas e todos no português, porque o todos já tudo, né? Mas, enfim. Na condição de professores, conhecemos a importância da educação na sociedade, reconhecemos que devemos muito em termos de política educacional há décadas, o papel da governança, né? Papel do G, do ESG. Nem vou terminar. Só que eu falei que isso daí tinha a ver com sovietes, né? Mas antes disso, só para relembrar, né? Aquele vídeo de ontem do Roda Viva, que a menina ela começa falando do ESG, mas eu só quero pular aqui pro pedaço que ela fala do ODS. Sim, Acho que é mais aqui assim, deixa eu ver. Deixa eu avançar aqui o vídeo para ver se vai. Pô, não trava não. Como tem sido o diálogo de vocês com as empresas, com esse mundo corporativo que diz que está avançando em relação às ODSs, em relação às ODSs, em relação às ODSs? É isso que Sérgio Moro quer. É isso que Sérgio Moro quer. Aí a gente comentou isso aqui também no vídeo de ontem, né? Mostrando aqui a rede Rede Brasil Pacto Global, que é o pessoal que está monitorando se a Agenda 2030 está sendo, cuidado ou não. A gente até falou de um cara, né, que ganhou o prêmio mobilizador da Agenda 2030. Ele é do ODS 15. O Moro está falando do ODS 4. E aí, olha só. Aí isso vinha desse artigo, que era exatamente, ó, o Pacto Global da ONU lança iniciativa para monitorar ESG nas empresas. Moro quer trazer o ESG para dentro do governo. Não importa se ele vai ser eleito ou não, ele vai continuar trabalhando, fazendo, né, o papel dele na imprensa, na militância, nos institutos, e quem sabe até rodando o mundo, né? Não sei pra quê. Depois ele fica rodando demais, o povo fala que ele tá fazendo lobby. Pode pegar em ruim pra você, amor. Tô dando cuidado pra você, a galera não falar que você tá fazendo lobby lá fora, viu? Que você não faz isso. Então assim, a gente fica olhando. E aí, olha só. Sovietes. Não tô falando isso, né, só, porque eu estou falando isso. Vejam só. A gente comentou sobre isso aqui em vídeo, alguns dias atrás. O PLP 235, né? Esse que o Moro está defendendo como se fosse a melhor coisa do mundo. Esse texto aqui, ele foi compilado pelo Rafael, que faz aquele site de entregas do governo, e quem deu para ele as informações foi a Ilona Bexhazi. Não sei que se pronuncia assim o nome dela. Não é Ilona Zabó, é outra Ilona. Ela já fez parte do MEC no passado, trabalhava bem próximo ao Carlos Nadalim. Ela faz o resumo de por que esse PL é um grande problema. Ela diz, está tramitando na Câmara, após a aprovação unânime do Senado, o PLP 235/2019, que cria o Sistema Nacional de Educação. O nome é bonito, mas é lobo em pele de cordeiro, e caso seja aprovado, será o último prego no caixão das políticas educacionais brasileiras. E eu te explico. O MEC é o ministério mais aparelhado pela esquerda no Brasil. Com o advento de Bolsonaro ao poder, a esquerda se sentiu asfixiada no comando de diretrizes de políticas educacionais. Não conseguiram, né, implementar de cima para baixo os seus projetos, como eles fizeram nos últimos 40 anos. Muito daquilo que direcionavam como política educacional quando estavam no comando do MEC está trancado desde janeiro de 2019. Bonorion travou com os ministros de Bolsonaro, né? Portanto, eles se reuniram em algum porão escuro, né, para bolar um jeito de tomar o MEC para eles, mesmo sem estar no comando. E aí que vem esse PLP.
Logo após muita reunião, né, com os seguidores do Paulo Freire, através do marxista Fórum Nacional da Educação, acho que é o FNE, redigiu um texto com o polido nome Sistema Nacional de Educação, que veio a se tornar o PLP 235. E ela coloca aqui os seguintes itens. Olha só. O que é que dispõe? Primeiro, impedir o governo federal de fazer política educacional. O governo não vai mais fazer isso. Vai ficar nas mãos das ONGs, sindicatos, governadores e prefeitos. Segundo ponto, liberação geral, a critério dos gestores locais, aulas em regime não presencial. Vimos o estrago que isso causa com a pandemia. Aconteceu algum evento, a doença, né, do momento, ela não vai desaparecer, acho que nunca. Não, aqui tá ruim, essa semana vai ser aula presencial. Por quê? Porque a gente acha que é melhor. Assim, vai ficar... Sabe, é muito estranho isso, muito estranho. Terceiro ponto, vai criar territórios pedagógicos soberanos. Exemplo, comunidades indígenas, onde as avaliações e os livros didáticos são decididos de baixo para cima, ou seja, pelas ONGs e outros influenciadores que querem controlar determinados territórios sem qualquer ingerência do MEC. Aí pensa, tanto se fala nessa questão das aldeias indígenas e tudo mais, não poder marcar terra, uma possibilidade deles se juntarem e falar, agora a gente é um território independente, vamos nos separar do Brasil. Imagina, né, desde jovem, você podendo pegar uma população e falar com eles, explicar como eles estão sendo, né, sei lá, passados para trás, etc, que eles têm que lutar por isso, por aquilo outro. A gente sabe que hoje em dia a sala de aula é um ambiente muito complicado. Isso é o que o Moro defende. 4. Criação de uma espécie de super sindicato, onde o governo federal vai sustentar militância de esquerda de forma permanente em todo o Brasil. Cereja do bolo. Limita a capacidade do presidente da República a nomear os membros do Conselho Nacional de Educação. A Constituição Federal diz que o MEC deve ter função supletiva financeira, mas também de assistência técnica aos entes subnacionais, ou seja, não pode virar um mero cofre que remete dinheiro sem participar tecnicamente de políticas públicas, exatamente o que o PLP almeja. O PLP simplesmente dilui a capacidade do MEC ou qualquer agência do governo federal de exercer a capacidade técnica, enquanto mantém e exacerba a descentralização não condicionada e não supervisionada dos recursos. Em suma, será um fomento às pautas de esquerda, estando ela no poder ou não. E quem vai mandar em tudo isso daí são esses grupos, esses conselhos, esses super sindicatos, né? Os sovietes. O que você vai fazer? Vai criar vários sovietes que vão fazer essas tratativas, né? E direcionar o caminho da educação nacional. Ela até diz, ó, atualmente o nome dela, né? Ela mudou o nome, a arroba continua, a Ilona Bexhazy, mas o nome dela colocou Sistema Nacional de Educação é igual um soviete. Eu coloquei o Rafael Lugano, né, que foi o cara que compilou esse texto. E ela disse, já foi aprovado por unanimidade no Senado, agora tramita na Câmara. Vai ser o último desmonte na educação. Que o Serginho, né, se depender do Serginho, amigão, ele vai com tudo. Mas vamos falar mais da agenda dele na Alemanha, né? Coisas interessantes, até achei uma matéria de um jornal alemão que o Moro aí, né, sei lá, sofreu vaias. Foi aí vaiado nas ruas, né? Pela pessoa da esquerda, mas tudo bem. Aí você vê, ele posta lá um vídeo no Twitter e já diz, ó, estamos, né, em Bundestag, parlamento alemão, e deixamos clara a nossa posição em relação a temas fundamentais no cenário global. Ele está muito preocupado com isso. Primeiro, repudiamos a invasão russa. Eu acho que o Brasil também fez isso, né? Ele está falando que o Bolsonaro não, tudo mais, que a posição dele é diferente. O Moro ele não quer repudiar, o Moro quer tomar um lado. 2. Precisamos cuidar melhor do meio ambiente. Você vê, a pauta do meio ambiente, né, é um dos pilares centrais desta viagem do Sérgio Moro para a Europa. Vamos ouvir o que é que ele fala no vídeo, né? Só um pequeno recorte. Vamos lá, Murilo. Pessoal, a gente está aqui na Alemanha, estamos visitando o Bundestag, está aqui o prédio até, o parlamento alemão. Estamos visitando lideranças para falar sobre a relação entre o Brasil e a Alemanha, também o assunto do momento que é a guerra na Ucrânia, o Tratado Mercosul, União Europeia e a preocupação que eles têm muito com a mudança climática, isso envolve a Amazônia brasileira. E a preocupação que eles têm muito com a mudança climática, isso envolve a Amazônia brasileira. E a preocupação que eles têm muito com a mudança climática, isso envolve a Amazônia brasileira. Isso envolve a Amazônia brasileira. O que tem a ver com a Amazônia brasileira, meu amigão?
tão especificamente a Amazônia brasileira. Porque vocês dizem que a bufa do boi atrapalha, o combustível atrapalha, o plástico, vamos falar assim, o plástico atrapalha, tudo atrapalha. Mas por que a Amazônia, logo a Amazônia, de forma assim tão clara e específica? Mas beleza. Aí, né, ele grava outro vídeo, tá lá no Instagram do N. Vamos ouvir aqui mais algumas barbaridades. Falando que são dos problemas do Brasil, a falta do Estado de Direito. Como que o Estado de Direito explica ou resolve esse problema de fazer negócio no Brasil, da dificuldade? Isso a gente ouve até dos empresários brasileiros, né, das pessoas lá no Brasil, o problema da segurança jurídica, da empresa que acaba impactando os negócios. Até o pessoal que quer, aqui fora, na Alemanha, quer investir no Brasil, eles têm aí dificuldades, porque eles não conseguem entender porque as regras mudam a todo momento. Então a gente tem falado, esse é o pilar, que a gente chama de governo de leis, o rule of law, precisa ter segurança jurídica para a gente conseguir voltar a crescer. Então isso tem que ser um objetivo a ser perseguido. Todo lugar que a gente está indo, nós percebemos como que esse elemento muito básico, parece óbvio, ele afeta todas as áreas e resolveria vários dos problemas do Brasil, e essa é uma das suas propostas principais, né? Acho que é a proposta do Brasil, né? Importante. Agora, aqui o tema fundamental é a Rússia, viu? Rússia, a invasão da Ucrânia. Os alemães estão muito preocupados e tem parte deles aqui dizendo que essa guerra vai mudar para sempre a Alemanha, hein? Vai mudar para sempre a Alemanha, hein? Vai mudar para sempre a Alemanha, hein? Só vai mudar lá. A gente está vendo uma grande mudança a nível internacional e a gente vem questionando bastante isso, né? Principalmente essas sanções que estão sendo impostas. A gente questiona, o que é que essas sanções realmente ajudam a solucionar toda a situação? Você vê, Moro tá batendo na tecla, não, que vai ter assim o direito, né? As regras. Essas regras ficam mudando. Regras. O que são, né? As regras. O que é que Moro quer falar com isso? Palavras bonitas, né? Para os empresários acharem que, levei vantagem. Não, amigão, não. O que Moro quer no final do dia é ele determinar as regras. Ele construir o sistema de compliance que vai envolver as negociações no Brasil. É isso que ele está falando. Tu acha que não? Não. Você está procurando pelo em ovo. Beleza, me dá alguns segundos. Sobre a questão na Europa, olha só como são as coisas, né? A gente comentou recentemente, eu até falei o seguinte, a gente vê que tem alguns grupos aí que avançam, mas eu não acho assim que esteja assim num cenário que seria fácil de ter um movimento global controlando tudo. Porque assim, quando a gente olha, para você exercer controle, você tem que ter pessoas, você tem que ter também mecanismos, né? Ferramentas disponíveis para isso. E principalmente, quando você olha a questão assim, no próprio Brasil, zonas rurais. Tem lugar no Brasil que não tem nem internet, não tem nem água, nem luz. Você conseguir avançar com algumas agendas para lá é bem complicado. Muito complicado. Então, quando se fala nesse mundo global, no final do dia, quem está falando é Estados Unidos, Europa, né? Que América. E aí você bota assim, Austrália, etc. O resto do mundo, assim, é uma confusão grande. Várias regiões estão em conflitos internos, né? Guerras civis. Aí você vê, né? Matéria da CNN de ontem. Embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanez, declarou que a participação do presidente dos Estados Unidos, o Biden, no encontro do Conselho Europeu é uma mostra da força da aliança entre os países do bloco e os norte-americanos. Sim, a gente sabe isso daí. Esse é o pessoal que está junto. Esse é o tal globalismo que tanto se fala. Que luta, sei lá, contra um bloco eurasiano. E tem lá, né, o pessoal mais ligado a questões religiosas. Seria um terceiro bloco. E por que eu estou falando sobre isso? Vê o que o Moro está falando. Essa mudança, a Alemanha nunca mais vai ser a mesma, etc. Vê isso daí, esse bloco está se unindo. Vou mostrar hoje um mapa para vocês. Mas primeiro eu falo dessa matéria. O Luiz Paulo até fala, né? Quando você é mais esperto. Putin determina que a Europa e países OX paguem gás russo em rublos. Não compre em dólar, não compre em euro, quero rublo. Aí você está perguntando, tá? Isso impacta o quê? Por que Putin está sendo esperto? O que é que isso daí traz de vantagem para o Putin? O que é que isso daí ajuda, sabe, qualquer coisa acontecer? Vamos ver a matéria da Globo. O anúncio teve efeito imediato na moeda russa, que registrou valorização diante do euro e do dólar. Olha só, a moeda já subiu. O preço internacional do gás também subiu 30%. Putin também insinuou que outras exportações russas serão submetidas à mesma regra. Outros setores.
E diz que tem lá uma lista, né, de países hostis e tá lá Estados Unidos, vários países da Europa, todos os membros da União Europeia, todos, Suíça, Noruega, mas o Brasil não faz parte da lista. E o Japão também tá. Você vê, né? União Europeia, Estados Unidos e Japão estão em um grupo meio coligado. Aí pensa o seguinte, por que isso aqui acontece? Ele chega para tu e fala assim, ó, eu só vou te vender com esse tipo de moeda. Com quem você consegue comprar os rublos? Só com os russos. Quem que controla essa moeda? É o Banco Central Russo. Não é um Banco Central independente. Então são eles. É um Banco Central que não está sujeito a um FMI, né? A um, sei lá, um Federal Reserve nos Estados Unidos. Não está submetido às regras da União Europeia. Ele vai lá, ele que dá o lastro da moeda dele, é esse daí. Aí ele tem os amigos dele, por exemplo, Venezuela. Ele chega para Venezuela, deixa eu ter um negócio aqui, né? Você vê, ó, Visa e Mastercard saíram da Rússia. Os comunas viram a oportunidade e entrou e vinculou seu Union Pay ao sistema MIR lá da Rússia. Agora Caracas está em negociações para ligar a MIR à Venezuela. Se eu estivesse em Washington, a última coisa que eu faria seria empurrar a Rússia para os braços dos comunas, ao mesmo tempo levar o sul global e estreitar laços com ambos. Aí pensa no seguinte, eles começam a vender só em rublos, passam na Europa, para outros países. Você gasta muito menos quando você não precisa converter. Converter moeda tem uma taxa de conversão. Essa coisa é bem óbvia, né? Porque quem trabalha convertendo não ganha dinheiro para ficar convertendo. Tem lá um estoque de moeda, ele vai trocando, tipo a casa de câmbio. Aí imagina se a Venezuela começa a falar o seguinte, ó irmão, tu quer comprar meu petróleo? Tu não precisa pagar em dólar não. Eu também aceito o rublo. Então você começa a tornar o rublo uma moeda muito mais popular ao redor de todo o planeta. E aquele padrão, né, o petrodólar que tanto se fala, né, os professores de história adoravam falar, os comuns na época de escola, do imperialismo, ele enfraquece. A Alemanha nunca mais vai ser a mesma. Eu tô muito preocupado. O Moro, ele não quer. Assim, ó, você vê, Bolsonaro, não é que ele gosta de um lado, ele gosta do outro. Vamos dar um exemplo de futebol, porque eu acho que futebol todo mundo entende o mínimo, que a gente é brasileiro, né? Vamos pegar o estado de São Paulo. Você tem o próprio time de São Paulo, você tem Palmeiras, você tem um Corinthians. Vamos pegar esses três clubes. Aí vamos falar assim, Bolsonaro é Palmeiras. Acho que ele é palmeirense mesmo, né? Bolsonaro é Palmeiras. É o lado dele. Seria o lado do Brasil. Aí você tem a Ucrânia, que seria o Corinthians, e a Rússia seria o São Paulo. Aí o corintiano chega pra você pra lhe convencer que ele tá o certo. E o São Paulino chega pra falar que ele é o certo. Mas, cara, você não precisa concordar com eles. Pra você, o Brasil pode ser o certo. Estão tentando formar um cenário pra te fazer aceitar, assim, sem questionar que, cara, olha só, o melhor do melhor é esse lado aqui, é o melhor. Mas, cara, eu sou palmeirense, eu não quero torcer pro Corinthians ou pro São Paulo. Não, você tem que torcer pro Corinthians, porque a Globo tá mandando e o Sérgio Moro também. Você tem que tomar este lado aqui. Você não pode ser palmeirense. É um exemplo, assim, bem chulo, mas acho que deu pra entender. Eles forçam uma visão maniqueísta como se um lado fosse errado e outro lado fosse o certo. Um é um vilão, outro é um mocinho. Não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Não é mesmo. E você vê, do jeito que o cara fala, ó, a ida do Biden mostra uma aliança entre esses blocos. O Moro quer colocar o Brasil neste bloco. Um bloco alinhado. E a gente sabe quais ideias. Tanto que... Vejam só isso daqui, ó. Isso aqui é uma visão, um amigo meu mandou um tempo atrás. Eu até cheguei a comentar em vídeo sem mostrar a imagem. Aqui foi o tal do Dugin, né, que seria, que ela disse, o guru do Putin, etc. Como ele meio que desenha, você vê, ó, ele coloca onde teria um mundo de um polo só, né, que seria meio que o quartel-general seria os Estados Unidos. E aí você vê a comunidade atlântica, que aí você teria toda a Europa. E aqui a zona de controle americano, você tem, né, Austrália, Japão, etc. E aí você vai ter, ele se até define núcleo multipolar de resistência. E ele coloca meio que a Rússia, né, tentando intervir em todo mundo. Você vê que essa região aqui toda tá em aberto. Cara, pegue o mapa, olhe a quantidade de países presentes na África. Se você já tiver ouvido, você não precisa conhecer. Mas se você ler e falar, esse nome aqui me é familiar. Se você estiver falando, todos os nomes que eu li me são familiares, cara, você conhece muito de geografia. Eu peguei esse mapa e falei, cara, eu nunca ouvi falar sequer no nome deste país. Tô falando de cidade, estado, país. Então, assim, estão buscando um alinhamento. Realmente aí, né? A Alemanha nunca mais vai ser a mesma, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Uma nova ordem está por vir, é isso? Novos padrões financeiros, etc.
Você ainda tá com dúvida do que o que o Moro pensa, o que a turma do Moro pensa, que não é só ele, né? Você vê um conjunto de pessoas que defendem certas ideias. Saiu esse artigo aqui no jornal alemão. Eu já vou trazer o texto em português, né? Só botei aqui a manchete em alemão, mas a tradução é: protestos acompanham visita de Sérgio Moro à Alemanha vindo do Brasil. Aí lá o pessoal de esquerda. Moro, blá, blá, blá. Tô nem aí, né? Mas enfim, os críticos protestaram dentro e em frente ao prédio contra a aparição do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Mas enfim. Aí traz mais algumas informações do que o Moro foi fazer por lá. Ó. Moro usou o palco no espaço protegido de uma faculdade particular de Direito para se apresentar como candidato aos mercados. São os empresários, né? Em caso de vitória eleitoral, ele quer fortalecer os direitos das empresas, dificultar a corrupção e garantir que o Estado tenha menos influência, explica o Moro. Os maiores desafios para a democracia brasileira são a corrupção, as ameaças de Bolsonaro contra instituições estatais e políticas que interferem na economia. Ele não disse uma palavra sobre os milhões de brasileiros que atualmente vivem na pobreza. Moro não liga para pobre. Não liga. Ele está lá para falar com os empresários. Você vê, os próprios galera da Alemanha, né? Ele não fala do pobre. Moro não fala do pobre. Moro não vai na favela. Moro tá rodando na Alemanha. Na favela ele não pisa. Não pisa. E aí você vê. Isso daqui foi ano passado. 31 de agosto do ano passado. Já vou ler a tradução. Abraçando o ESG nas fusões e aquisições brasileiras. O Moro tá falando do mercado. Que o governo vai ter menos participação. Quem vai ter mais controle, né? Esses organismos internacionais, né? Esses órgãos. Não, esquece o governo, não pode coisa. Esquece o governo regulamentar. Vamos agora regulamentações internacionais, né? Colocar realmente o Brasil colado na União Europeia, né? Nesses blocos multilaterais. Você ainda está com dúvida? Você ainda está com dúvida do que o Sérgio Moro defende? Aqui agora acho que acaba de vez. De uma vez por todas. Antagonista. O antagonista traz a manchete: o tripé de Sérgio Moro para modernizar a economia. Por que tripé? Porque tripé é a base, né? Um banco de três pernas não treme. O tripé do Sérgio Moro envolve as principais práticas de ESG. Acabou. Mas vamos começar do início, né? O programa de Sérgio Moro para a economia está adiantado. Inclui uma reforma em que o empresariado deveria festejar entusiasmadamente, né? Realmente, né? O Moro não vê pobre, não pisa em favela. Tá na Alemanha, né? Comendo salsicha. Ao lado do jurista e escritor Joaquim Falcão, eles estão montando uma espécie de tripé na parte jurídica do programa do governo, baseado em questões constitucionais, direito privado e, olha a preocupação, direito ambiental. Tá lá falando da Amazônia. A tarefa de Vladimir Passos é aprofundar as propostas para a área ambiental. A meta é criar mecanismos que facilitem o intercâmbio entre poder econômico e as principais práticas de ESG. ESG. E se tem uma coisa que me deixa alegre é quando trago um conteúdo em vídeo, porque assim, a maior parte dos meus vídeos, acho que eles não são vídeos opinativos. Eu não vou trazer minha opinião sobre isso, aquilo, outro, dou uma opinião, ponto outro, mas eu vou trazer informação. O vídeo é 1 hora, mas você fala, pô, eu vou assistir o vídeo desse menino aqui, que tem um bigodinho, né? Tem uma orelha mais torta que a outra. Não sei se já perceberam isso. Essa orelha aqui, ela não tem um pauzinho aqui dessa parte. Foi um colega meu quando era criança, Vinícius. Me deu uma sandalhada, velho. Nunca me esquecerei na caderneta do mago. Doeu a beça e quebrou o pauzinho no nariz. Sim, pô, é um vídeo de 1 hora. Mas, sei lá, tem umas notícias, né? A gente vai falar uma notícia, vai ter alguns fatos. Mas vamos entender como é que funciona, né? O Brasil, algumas coisas que acontecem no mundo, etc. E aí eu tive esse grande prazer. Pô, o cara me marca e fala, pô, abriram a porteira, caminho sem volta. O prazer de ser marcado, mas a tristeza de ver o tema. Olha o que estava rolando ontem. Ontem, no Brasil, Correio Brasiliense. Nesta quarta-feira, acontece o Correio Webinar, que discutirá a agenda ESG. Acompanhe as principais informações aqui no fio. Só que eu vou trazer 2 pontos. É uma thread com vários tweets. Só dois. Primeiro, todos os setores da sociedade têm lição de casa para fazer. Todos. A gente falando do futebol. Nenhum vai ficar de fora. Todos. Nenhum vai ficar de fora. A agenda ESG também prevê diversidade e inclusão nas empresas. E a professora Neumar Arbex ressalta que a mentalidade da agenda deve ser pertencente a todos. A gente falou, né? Futebol, opa, pera aí, deixa eu ver aqui. Não pode mais ser o melhor jogador. Não pode ser o melhor jogador, mas quando você olha a comissão técnica, pô, tem que ver, né? Quantidade de médicos e médicas, fisioterapeutas e fisioterapeutas,
Você entendeu o que eu falei, né? É a mesma palavra. E você vê, ó, olha esse final. Olha esse final. A mentalidade da agenda deve ser pertencente a todos. Você quer um exemplo de como isso aqui funciona? Você tem a sua religião, você gosta de usar um crucifixo no seu peito. Mas a sua empresa, ela defende, né, a pluralidade de ideias, Estado laico. Você não pode usar, porque você está afrontando os outros. E você não só não pode usar, porque você tem que ter a mentalidade, né, de grupo, como a empresa, em algum mês específico, vai pegar um colazinho, né, com a cor, com 7 cores, tipo um arco-íris. E todo mundo vai ter que usar. Pô, mas eu não concordo com isso. Epa, a mentalidade do SG deve pertencer a todos. A todos. Tá entendendo? Como é que eles vão implantar isso? Você não vai ter como fugir. É isso que essa turma tá defendendo. E o pior, aí isso daqui, a gente vai... esse aqui é o típico assunto que eu tenho certeza que é a ponta do iceberg. Depois eu vou trazer 2 pontos. Porque assim, a gente sabe, né, por baixo, comentando assim vários assuntos, não sou nenhum grande especialista, mas provavelmente a gente entende o que é a tal nova rota da seda. Esse projeto, lá dos comunas, comprar setores estratégicos da economia, porque assim eles conseguem controlar países, estados, etc., principalmente focado em infraestrutura, em energia, comida, setores-chave. Só que isso é ligado, até vamos falar assim, né, aos comunas. Quem sabe até os euros, não é euros, é bem comuna mesmo, né, deles. E ontem o Luiz Paulo, ele me traz isso daqui. Global Gateway. Todos só falam da nova rota da seda, mas não procuram sobre os planos dos globais. Ele tem nome e vem recheada com SG e Compliance. Não à toa, o marreco foi para a Alemanha. Segue o fio. Aí tá lá, ó. Global Gateway. Até 300 milhões de euros para a União Europeia, né? Usar como estratégia para alavancar, né, esse mercado sustentável ao redor do mundo. Não é só lá. É tipo a nova rota da seda. Aí você vê aqui, ó. Aqui tem um gráfico. Olha a tradução. Deixa eu ler o primeiro que o Luiz Paulo está falando, ó. As conexões entre os setores visam construir comunidades de interesse compartilhadas e reforçam a cadeia de suprimentos. Exatamente a nova rota da seda. Ter uma Europa mais forte, com rotas definidas e asseguradas, significa uma resposta ao domínio comum nos mesmos setores. Aí tá lá, ó. União Europeia planeja os planos de uma estratégia global para rivalizar com os comunas. A União Europeia anunciou um plano de investimento massivo, a termos global, que é amplamente visto como um rival da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, né? One Belt, One Road, que é a nova Rota da Seda. É só outro nome, como eles falam, um nome assim mais formal. E tá lá, né? Ursula von der Leyen revelou, né, os planos aí do Global Gateway, que é um esquema de investimento, 300 bilhões, 350 bilhões através do mundo até 2027, infraestrutura digital e projetos climáticos. O mesmo esquema. Então você tá vendo, tem uma briga. Viu o que o americano falou? Nesse momento, acho que o pior que vai fazer é pegar e empurrar a Rússia, né, para perto dos comunas. O que é o que o Moro quer fazer? A gente vai assim, esse bloco aqui, ó. Desse bloco. E Bolsonaro? Bolsonaro é o Palmeiras. O lado de Bolsonaro é o lado do Brasil. É o próprio coitado, cara. Ele quer poder fazer o melhor acordo com um lado e com o outro. E poupar o país. Nem tudo, nem tão pouco. Tá aqui, ó. O que é melhor para o Brasil? Esse é Bolsonaro. Esse é o Bolsonaro. Tá lá. É que ele vem louco. Tava andando de moto sem capacete. Podendo cair no chão. Vamos nem imaginar, né? Não tem nada na cabeça. Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, o que é que passa na cabeça desse outro? Tá andando de uma bis, na garupa. Um piloto com uma mão só, dando legal, e Bolsonaro segurando o cabelo pelo pescoço. Véio, não é possível, velho. Tomar uma queda aí, véio. Meu Deus do céu. Mas vamos falar aqui um pouquinho. Ontem saiu um artigo, um pouco longo, não vou trazer todo, bem interessante aqui da Bruna Frascola, da Gazeta do Povo. Ela tem assim, uma leitura interessante sobre algumas coisas que aconteceram, né? Um momento, assim, uma visão histórica um pouco mais alongada, algumas reflexões que eu acho que são bem relevantes. Vou passar um pouco de uma hora, que não vai ter como passar isso daqui em 5 minutos. Acho que nem vai dar tempo de falar de política hoje, né? Do Braga Neto. Mas vamos falar algumas coisas, ó.
Direita e esquerda repetem o vício de não reconhecer o que nosso país tem de bom. Desconfio que as coisas tenham mudado agora, com o avanço da agenda progressista, mas se você for um brasileiro de pelo menos 30 anos até uns 50 anos, terá crescido com loas a Cuba. O Brasil era uma porcaria, bom mesmo era Cuba. Segundo nos diziam os doutos em Cuba, todos têm saúde e educação de qualidade. Eu cresci assim, minha professora de história não. Aí o exemplo que tem de melhor é Cuba. Cuba é bom demais, Cuba é bom demais. Isso constituiria o padrão para julgar países e o fato de, no Brasil, as pessoas morrerem em corredores de hospitais públicos e os adolescentes saírem analfabetos da escola pública faria de nós uns imprestáveis, uns vira-latas, nada presta. Em todos esses empreendimentos intelectuais, chama a atenção a falta de interesse em buscar coisas positivas no Brasil. Nada no Brasil presta. Tudo é ruim, né? Tudo é ruim. Você vê, Bolsonaro... vamos puxar um peixe. Você vê, né? Bolsonaro, ele fez uma coisa que acho que é um fato. Ninguém vai poder questionar. Eu acho que ela não tá falando desse ponto. Você vê que durante o governo Bolsonaro, as obras de governos anteriores foram concluídas. Quando é de obra que esse governo vem entregando assim de forma assustadora. Assim, sabe que tem coisa boa que foi feito. Independente de quem fez, vamos tocar o barco, vamos terminar, vamos entregar. Ela diz, uma cosmovisão revolucionária que considera nosso meio milênio de história como um mal a ser combatido, um mato no qual se deve tocar fogo para plantar o padrão da vez. Quando as liberdades democráticas estavam em baixa no mercado de ideias, ninguém se importava muito em avaliar sua presença na cultura brasileira. Depois, quando a democracia liberal entrou na moda e se tornou um padrão, seus defensores não tinham sutileza suficiente para avaliar o período militar. Se não era uma democracia liberal, era um inferno. É tudo de pior. Todo mundo tacava o pau. Ninguém conhecia nada de bom daquela época. Mas se o período militar era a pior coisa do mundo, não temos como distingui-lo do Estado Novo. Um período muito mais nocivo às liberdades democráticas do que o período militar, que era bipartidário e tinha eleições diretas para o poder legislativo. O Estado Novo é um candidato muito melhor, às olhos aí do pior momento do Brasil, do que o regime de 64. Mas, se tivermos em vista a Coreia do Norte, por exemplo, certamente encontramos qualidades democráticas até no Estado Novo. Ela diz, não se trata aqui de uma autoestima coletiva. Trata-se somente do fato de que o conhecimento do seu próprio país é indispensável para melhorá-lo. Quem só se empenha em conhecer as coisas ruins despreza as boas. Sem conhecer as coisas boas, fica destituído de bases culturais ou políticas sobre as quais possa erguer seu projeto. Fica fadado a começar do zero, da terra arrasada. Nunca sai de algum lugar, sempre sai do zero. A cada 4 anos o Brasil sofre um reset. Vamos voltar do ponto do zero. Ela diz, falta de amor que o Brasil, dentro da esquerda. Se eles se limitassem a poluir o debate e dar más aulas de história, já ia ser ruim. O pior é quando eles, na esquerda, são instrumentalizados por agentes externos a fim de entregar o Brasil. Aí falam algumas coisas e tudo mais, fala o seguinte, quando o Partido Comunista Brasileiro se partiu, os brasileiros egressos daí, ficaram na dúvida se entregavam o Brasil a Moscou ou a Pequim, a Rússia ou aos comunas. Pasme, atirando a capital da Albânia. Gritavam muito contra o Tio Sam, chamando os militares de entreguistas e lacaios do imperialismo, como se os entreguistas e os lacaios do imperialismo não fossem eles próprios. Você vê um comportamento hoje bem similar, Atacam Bolsonaro, todo mundo quer entregar para algum grupo. Foro de São Paulo, comunas, Moro também. Moro é brother dos americanos, mas um lado americano meio estranho. Em Busca da Nação, Risério apontou uma excepcionalidade na velha esquerda brasileira, compradas demais. Todos os países em que o comunismo vingou passaram do internacionalismo ao nacionalismo. Os comunistas brasileiros jamais se converteram em nacionalistas. Em vez disso, passaram a falar mal do Brasil e tratar nosso querido país como o pior do mundo. Hoje, a única pessoa na política, a nível do executivo, que valoriza o Brasil é Bolsonaro. Hoje, o único grupo de pessoas que vai às ruas com bandeiras do Brasil, para valer, são os apoiadores de Bolsonaro. Não tem esquerda, não tem terceira via. Bolsonaro foi o único que resgatou esse sentimento, valorização à pátria. Falta de amor ao Brasil no antipetismo. E aqui dá para ver uma mudança bacana, e é uma evolução, principalmente da direita, o tal antipetismo. Até 2016, o Brasil se dividia entre petismo e antipetismo. Não
tinha esse negócio de direita, né? Quem gostava de Lula não gostava de Alckmin, de Moro nem de Bolsonaro. Hoje, Alckmin está para ser vice de Lula e Moro está em franca oposição aos bolsonaristas, né? Mas não aliado ao Lula, né? Não é totalmente, né? Mas se chamar, oferecer o STF, o Moro aceita. Ao cabo, o Brasil Olavo de Carvalho tinha toda a razão quando dizia que PT e PSDB brigavam de mentirinha, pois tinham o mesmo ideário político. Hoje vemos que o problema era pior ainda, pois o lavajatismo está mais próximo do PSOL do que da direita. De fato, Luciana Genro defendeu a Lava Jato e pôde trazer para o PSOL a aura de partido da ética. Agora Moro pinta o país como lugar terrível. Destrói as florestas e embarcou na Agenda Verde, que é mantida por megacorporações SG, Estados Unidos, Europa e entidades supranacionais, tais como a OTAN e a ONU. Vendo seu discurso, não aprendemos que o Brasil tem de bom. Sabemos apenas que o Brasil é um antro de corrupção e que queima florestas. É só notícia ruim para entregar o Brasil. No afã de falar mal do Brasil, ninguém dá muita bola para os possíveis ataques à soberania nacional baseados em emergência climática. 2 exceções, né? Comandante Farinazo e eu também, né? Que tem participado de especiais em vídeo nessa Gazeta. A gente vem comentando, falando isso daí, né? Tem gente comentando na direita. Destaca ainda que as megacorporações têm o poder de minar a capacidade energética dos países através da adesão à ESG, como a BlackRock fez nos Estados Unidos. Eu não conhecia a BlackRock, conheci por vocês, mais especificamente aí a tia do Zap, né? A Gabriela me mandou, falou, ó, esse comercial que eu vi aqui do SG que você falou. Eu adoro isso, a gente comenta um assunto, essa troca de informação, é literalmente uma troca de informação. Você vê, pô, tenta aqui um vídeo, sempre tentar trazer o tweet de um, de outro, a gente vai montando, dá um material bom no final do dia. Ontem mesmo, se não fosse a Yara com a pergunta, de onde que o SG surgiu? A pergunta mais simples era a pergunta mais importante. Os liberais clássicos e os conservadores a seu rumo, muitas vezes, imitam o mesmíssimo vício dos comunistas de não olhar o que o nosso país tem de bom, enquanto idealizam os Estados Unidos. Que não é essas mil maravilhas mais, né? Você vê, ó, o que são os Estados Unidos hoje? Basta olhar para a sociedade que eles construíram no Afeganistão. Quando os talibãs retomaram o poder, uma das primeiras coisas que fizeram foi apagar o mural lá do Floyd. Mas peraí, por que tinha um mural do Floyd no Afeganistão? Caso pontual, será? Bom, matéria da Spectator mostra que não. E ela traz um texto da matéria, né? Um relatório recente, blá, 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 ela fala o seguinte, ó, sobre a liderança americana, a Constituição de 2004 do Afeganistão colocou uma cota de 27% para mulheres no Congresso, mais alta do que o cenário atual nos Estados Unidos. Bons samaritanos criaram uma aliança masculinidade nacional para que umas centenas de pessoas lá, né, pudessem falar sobre seus papéis de gênero e examinar atitudes masculinas que são danosas para mulheres. Tá todo mundo querendo colocar o Brasil na caixinha, todo mundo querendo trazer uma fórmula pronta, ninguém quer olhar para o Brasil. O Brasil. A gente tem coisa boa para mostrar. A gente tem coisa boa para divulgar. E me desculpa, eu só vejo um cara a cenário a nível nacional e o grupo dele que pensa nisso. Jair Messias Bolsonaro. O palmeirense, né? Ele não quer ser Corinthians nem São Paulo, ele quer ser Palmeiras, pô. Os Estados Unidos de hoje são uma piada e nós somos melhores do que eles em uma série de coisas. Para começo de conversa, aqui não temos oleodutos sendo fechados em prol da Agenda Verde. E mais importante, nossas crianças ainda, né, pelo menos não estão aprendendo gênero na pré-escola. Mas dependendo do humor da esquerda, é para ontem. Qualquer apreço nosso pelos valores ocidentais tem que ser buscado nos Estados Unidos em seu passado e não pode se refletir no alinhamento automático com qualquer coisa apodrecida que se chame de Ocidente. É o que a terceira via quer falar, né? Os democratas. É balela. Conversa mole. E para terminar o vídeo, que já passou um pouquinho de hora, 1h05 aqui, né? Só passar, porque eu tenho que dar play nesse áudio aqui. Falando desse senhor. Olha essa foto, velho. Meu Deus do céu, no abis. Mas tá aqui, ó. Ah, Bolsonaro. Esse Bolsonaro é fogo, viu? Rapaz, o homem veio e foi na garupa da Bis. Olha aí, Jário Júnior, putaria. Passou aqui, a gente esperando ele numa moto grande, passou na garupa de uma Bis. Macho, ele desceu, ele quebrou todo o protocolo de segurança, macho. Ele se desviou dos segurança, subiu na garupa de uma Bis e mandou o cabo arrochar, rapaz, você vendo? E os segurança tudo doido atrás dele, ele na frente, correndo com o cabo na Bis. O cabo da Bis mais doido da ida do que ele. Arrocha, Bolsonaro! Arrocha, Bolsonaro. Vai. Meu Deus, dando a fuga do segurança na Bis, velho. Você vê, pô, como ele falou ontem, né?
Eu não sou o cara mais inteligente, mas peço a Deus aí que me dê um pouco de sabedoria para tomar algumas decisões. Eu acho que essa decisão que o Bolsonaro tomou desde o início da situação na Europa, acho que foi uma das melhores, né? Ele encontrou e falou, pô, cara, peraí, acho que não é bem assim, acho que não é bem assim. A gente tem que pensar o que é melhor pro Brasil nesse momento, né? Garantir que não vai faltar comida, garantir que a nossa economia vai continuar crescendo, né? Deixa o problema lá. Se resolve aí. A gente tem muito problema para resolver no Brasil nesse exato momento. Mas tá todo mundo tentando tirar uma lasquinha, tirando certa vantagem. Enfim. Ficamos por aqui, mas hoje quero avisar. Acho que domingo deve ter um dossiê. Normalmente o dossiê sempre sai de forma assim natural, mas esse eu acho que não. E o vídeo se tiver, meu amigo, se segura na cadeira. Eu só falo isso. Lembra de curtir, compartilhar o vídeo. Se gosta do meu trabalho, como sempre, né, pode se tornar membro do canal, me apoiando, clicando no botãozinho, me apoia pelo Patreon e a gente se vê amanhã. Mas lembra de compartilhar e todos os vídeos que eu mostrei aqui em vídeo, vou mandar para vocês lá no Telegram e o link tá na descrição. Fui, galera!